um próximo comando básico, é o comando de círculo. O comando de círculo, ele fica aqui em cima, tanto em inglês quanto em português, é só botar cir, né, e ele vai aparecer. Como é que ele funciona? Você clica no comando ou digita ele, vai dar um clique, vai arrastar e aí ele vai perguntar se você quer dar um raio. Se for o raio, é só digitar 15 aqui e ele vai dar um raio. Por exemplo, se eu botei um raio de 15, então meu diâmetro vai ser de 30. Então, ó, diâmetro de 30, raio de 15. Se eu pegar o mesmo comando de círculo, né, peguei o comando de círculo, coloquei aqui, e eu quero dar o valor de diâmetro, então eu vou dar D, Enter, de 60. Então, aqui vocês podem ver que ele deu um diâmetro de 60, e eu vim aqui e botei raio de 30, e se eu olhar de novo, ele vai me dar um diâmetro de 60. Então, tá certo. Então, a gente sempre tem que dar uma olhada neste comando, é sempre importante a gente vir aqui embaixo, onde a gente tem a nosso quadro de comando, clicar e verificar aqui, ó, o que ele está pedindo, ó, especificar o raio, então é o raio. Mas se eu quero o diâmetro, eu tenho que dar o D, então eu boto D, Enter e o valor do diâmetro. Se eu fizer a mesma coisa e colocar aqui, por exemplo, 60, então eu vou ter... Se eu fizer a mesma coisa e colocar aqui 60, eu vou ter o dobro do meu desenho, porque ele vai me dar 120 com raio de 60. Então, a gente sempre tem que ter esse tipo de cuidado com o círculo, porque a gente pode fazer algumas bagunças no tamanho do desenho. Então, é sempre bom verificar e dar uma cuidada ali embaixo. Vocês podem ver que o comando círculo ele tem uma setinha embaixo. Se vocês clicarem sobre a setinha, existem outras formas de fazer. Por exemplo, quando eu clico aqui, ele vai pegar o meu ponto e ele vai perguntar para mim digitar direto o raio. Então, eu posso vir aqui e botar, por exemplo, raio de 30. Já se eu vir aqui e botar no centro, ele vai fazer a mesma coisa, me perguntando direto o diâmetro. Então, eu posso vir aqui e botar 30. Olha a diferença de um raio de 30 para um diâmetro de 30. E ele ainda tem mais outras formas, que é os dois pontos, onde eu vou clicar num ponto e no outro, e aí eu vou ter um raio, ou 3 pontos, então onde eu vou dar um clique, 2 cliques, 3 cliques para definir a posição deste raio. Esses últimos dois, eles são usados em casos muito específicos, não é fácil de usar esses aqui, tá? É muito mais fácil, e principalmente na área industrial, a gente usar estes dois aqui. Só que às vezes a gente não tem algumas informações e a gente pode vir a usar esses casos aqui, mas eles são bem raros. Esse aqui, ó, como ele refere, ó, é tan, raio. Então, é tangente, tangente e raio. Mesma coisa aqui, então, são 3 tangentes. Vou fazer um quadrado de... Fazer um quadrado normal aqui, de 30 por 30 por 30 por 30. Então, se eu fiz um quadrado de 30 por 30 e eu usar tangente, eu vou ter um diâmetro de 30. Então, eu vim aqui, vou usar 3 tangentes, então, ó, cliquei numa linha, noutra linha, e ele fez, então, um círculo aqui, total, provavelmente, com um diâmetro de 30, né? Já que a minha largura é 30, o diâmetro é 30. E a mesma coisa se eu vindo de cima, só que o de cima eu vou, por exemplo, clicar numa posição, na outra, e vou digitar 15, e aí ele vai fazer o meu raio de 15. Eu também poderia, tá? Vem aqui, digitar em 2 tangentes e botar, por exemplo, o valor de 60. Então, ele vai tangenciar essa linha pela linha de cima e essa linha pela linha de baixo. E ainda me fazer, aqui eu acredito que de 120, porque eu usei raio de 30, raio de 60. Então, a gente tem que cuidar quando utilizar, tá? Por padrão, sempre usem o primeiro comando, que é o centro raio ou o centro diâmetro. Daí, sempre fica a critério de quem está utilizando.